Olá, meus amigos. Aqui estamos para mais um estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver neste estudo, na primeira parte, que fala a respeito das causas primárias, no capítulo 2, e o nosso assunto é dos elementos gerais do universo. Espírito e matéria. E as questões que vamos ver, que foram propostas por Kardec aos espíritos, são as questões de números 21 até a questão 24. Espírito e matéria. Questão número 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Esta é a indagação de Kardec aos espíritos. Se a matéria existe desde todo sempre, assim como Deus, ou foi Deus quem criou a matéria? E os espíritos deram a seguinte resposta: só Deus o sabe. É interessante como os espíritos não dão respostas de forma leviana. Eles responderam honestamente a Kardec que só Deus o sabe. E continuam aqui os espíritos na resposta a Kardec. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Então, Deus, que é o único ser eterno que existe, nunca esteve em inatividade. E aí nós lembramos de Jesus, quando nos diz: meu Pai trabalha o tempo todo e eu também. Ou seja, Jesus, um espírito puro, criado por Deus assim como nós, que já atingiu essa condição, ele também, assim como Deus, trabalha o tempo todo. E continua aqui a resposta dos espíritos. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Claro que não. Deus sempre esteve, sempre estará em constante atividade. Então, ociosidade é algo que não existe para Deus. E para os espíritos que atingiram essa condição de espíritos puros, ou seja, espíritos que trabalham diretamente, de maneira próxima a Deus, que é a condição que nós iremos atingir futuramente. E Kardec faz uma outra pergunta aos espíritos. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. E Kardec indaga:
São exatas estas definições? Matéria é o que tem extensão, o que impressiona os sentidos e o que é impenetrável. Isso é o bastante a respeito da matéria, do que é matéria? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Então, do nosso ponto de vista, matéria é o que tem extensão, o que impressiona os sentidos e o que é impenetrável. Do nosso ponto de vista, ainda muito, eu diria, tacanho. Um ponto de vista ainda muito infantil nosso, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Quando atingirmos a perfeição que já atingiu há muito tempo Jesus, aí nós vamos ter uma outra visão, uma visão mais clara, mais profunda e mais exata a respeito da ordem divina. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria, ou seja, não seria matéria, porque não temos como percebê-la com os nossos sentidos físicos, que ainda são sentidos que só percebem a matéria no seu estado mais denso, mais grosseiro. Essa é a resposta que os espíritos deram a Kardec. E Kardec, não satisfeito ainda com essas respostas, faz uma indagação aí, item A. Que definição podeis dar da matéria? Kardec era extremamente detalhista, minucioso e preocupado com a verdade. E ele fez essa indagação: que definição podeis dar da matéria? E os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este, o espírito, se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Só para nós temos uma ideia, poderíamos dizer que a matéria é a nossa ferramenta de trabalho. É um instrumento através do qual nós evoluímos a nossa inteligência, os nossos sentidos, não só os físicos. Temos, além dos sentidos físicos, temos outras formas de percepções. E é nesse contato com a matéria que nós, espíritos, vamos desenvolvendo nossas capacidades perceptivas, racionais. Vamos ampliando a nossa visão. É através desse contato com a matéria que nós vamos, aos poucos, entrando num grau de percepção, de sutileza, cada vez mais refinado,
mais sutil. E poderíamos dizer que estamos nos sutilizando, saindo da condição mais densa, desse contato com a matéria mais densa, e aos poucos estamos entrando em contato com matéria mais sutil, mais sutil, mais sutil. E essa evolução não tem fim. Somos imortais, então estaremos sempre crescendo, aprendendo e evoluindo. E aqui Kardec faz um comentário. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Isso é o que diz Kardec no resumo que ele fez das respostas dadas pelos espíritos. E Kardec faz mais uma indagação. Que é espírito? Que é o espírito? E os espíritos, respondendo a Kardec, disseram: o princípio inteligente do universo. Temos Deus, espírito e matéria. São os três elementos do universo. O universo é formado por esses três elementos: Deus, o único ser eterno, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus. O Espírito, criado por Deus, princípio inteligente, que irá desenvolver suas capacidades e irá ampliando seu conhecimento a fim de gradativamente compreender a natureza divina, que somos nós. Estamos nesse aprendizado, nessa viagem, e atualmente fazemos parte da escola que chamamos de planeta Terra. A quantidade de escolas planetárias é infinita. E nós temos que passar por várias outras escolas. Então, é muito trabalho que temos à frente a fazer para cuidar de nós mesmos, da nossa evolução, da nossa felicidade, da nossa paz interior. E só atingiremos essa paz, essa evolução, nos dirigindo, nos encaminhando voluntariamente para o nosso crescimento, para irmos nos aproximando cada vez mais e mais de Deus. Estamos viajando na direção da casa do Pai. E Kardec faz uma subpergunta aqui, item A. Qual a natureza íntima do espírito? E os espíritos, respondendo a Kardec, disseram: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, ou seja, com o nosso nível de conhecimento, de evolução, que é um nível ainda baixo em relação ao que devemos alcançar. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Nosso grau evolutivo ainda está muito ligado
a questão da matéria, como o espírito não é palpável, não é perceptível com os 5 sentidos físicos, então, para nós dissemos que ele não existe, ele não é nada. E continua aqui na resposta dada pelos espíritos. Para nós, dizem os espíritos, é alguma coisa, porque na condição de espírito, as nossas percepções vão além das percepções simplesmente materiais. Então, para nós, espíritos, respondem os espíritos, é alguma coisa. O espírito é alguma coisa que não dá para ser explicada a nós que estamos neste momento encarnados e que ainda nos movemos e atuamos simplesmente sobre a matéria mais densa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então o espírito é alguma coisa que escapa à nossa percepção. Mas o espírito não é o nada. Eles afirmam aqui. Porque o nada não existe. Não existe nenhum ponto ocioso, vazio, sem função no universo. O nada não existe. Deus preenche todo o universo. E aqui temos mais uma questão que Kardec propõe aos espíritos. Espírito é sinônimo de inteligência? Quer dizer, inteligência e espírito significam a mesma coisa? E os espíritos responderam: a inteligência é um atributo essencial do espírito. O espírito, então, não é sinônimo de inteligência. A inteligência é uma ferramenta do espírito. É um atributo que aqui, dizem os espíritos, atributo essencial nosso. Uma e outro, quer dizer, a inteligência e o espírito, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Na nossa visão ainda, bastante ainda material e acanhada, para nós há uma certa fusão entre a inteligência e o espírito. Mas a inteligência não é o espírito. A inteligência é simplesmente a ferramenta que o espírito se utiliza. É um atributo do espírito. E aqui fechamos mais um estudo de um trecho do Livro dos Espíritos. Eu desejo a todos muita paz e, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato através do canal para conversarmos a respeito de qualquer dúvida ou de qualquer falha que eu tenha cometido. Muita paz. Fiquem com Deus, meus amigos.